Nesse vídeo, eu vou falar para vocês do Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários, o FCBE. Vejam bem, os entusiastas dos planos de previdência fechados, das entidades de previdências fechadas, eles costumam dizer o seguinte, que não existe nenhum tipo de investimento que te ofereça um retorno tão bom quanto o patrocínio. Ou seja, você recolhe a sua parcela, o patrocinador recolhe a mesma quantia e o seu capital ele já rentabiliza 100% em um dia. A gente vai ver que não é exatamente isso que ocorre, porque o fundo ele tem um custo, o fundo tem taxas e existe o FCBE, o Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários. Ele, como o nome dele já indica, já esclarece, ele serve para cobrir eventos extraordinários, ou seja, para aqueles eventos que não são programados, que vão ensejar a concessão de benefícios não programados. Esses eventos, eles são os seguintes: pensão por morte, invalidez, sobrevida do participante e, além disso, ele cobre duas situações específicas para a aposentadoria normal da mulher e do professor, ou seja, daqueles servidores que têm um tempo reduzido de recolhimento. A situação é a seguinte: o plano de previdência que depende da sua contribuição, um plano de previdência que tem a contribuição definida e que depende da acumulação de uma reserva, como é o caso do Funpresp, ele funciona muito bem para aquelas situações em que você vai conseguir fazer a acumulação por todo o período necessário. Existem determinados eventos que eles são extraordinários e que eles demandam a concessão de uma cobertura previdenciária, porém, antes que você consiga alcançar o termo final de contribuição, antes que você consiga contribuir por um tempo significativo para que esses benefícios tenham um valor razoável, dependendo exclusivamente da sua contribuição. Então, esses benefícios extraordinários, eles demandam uma cobertura, um aporte de capital para compensar esse contexto em que as suas contribuições foram interrompidas. Então imagina a situação em que o servidor venha a falecer depois de 5 anos de contribuição, né? Nesse contexto, o servidor ainda não acumulou uma reserva importante para que a pensão dos seus dependentes ela seja num montante razoável. O mesmo ocorre na aposentadoria por invalidez e também na sobrevida do participante. Eu vou explicar isso melhor quando eu estiver falando da aposentadoria. Então, para essas situações, existe o Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários. Esse fundo, ele compensa aquilo que não foi recolhido pelo participante. Ele compensa esse problema relativo ao tempo de recolhimento de contribuições. Então, sob esse aspecto, os planos deixam de ter o caráter de contribuição definida e passam a ser planos de benefícios definidos. O Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários, ele tem a natureza de seguro. Ele é o aspecto solidário do plano, ou seja, todos contribuem, todos os filiados contribuem, têm descontado o Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários para arcar com a situação exclusiva daqueles que vão se beneficiar dessas situações porque foram vítimas de infortúnios extraordinários. Em relação à mulher e ao professor, esses servidores, eles têm um tempo menor de recolhimento e o plano de contribuição definida, ele tende a penalizar esse servidor porque, enquanto que no regime próprio, um menor tempo de contribuição representa uma vantagem para o servidor, naquele plano em que você precisa poupar individualmente, formar a sua reserva a partir das suas contribuições, menos tempo de contribuição importa uma reserva menor e, por consequência, um benefício menor. Então, a mulher e o professor, que atualmente têm um tempo menor de contribuição, eles seriam penalizados com uma renda menor no futuro. Em função disso, o regulamento dos planos ele criou um instituto chamado Aporte Extraordinário de Aposentadoria Normal. Para esses servidores, o plano ele faz uma simulação no momento da concessão da aposentadoria, ou seja, esses servidores eles alcançaram o termo final de contribuição, alcançaram todo o tempo necessário, alcançaram a idade, ou seja, se aposentaram pelo regime próprio de previdência, porém num tempo inferior que os demais. Então, no caso desses servidores, o plano faz a apuração desse montante, do aporte extraordinário de aposentadoria normal.
ele verifica quanto o servidor teria direito caso ele tivesse poupado por 35 anos. E a partir dessa conta, ele reserva essa quantia para lançar na conta do servidor e pagar o benefício a partir do montante total. Essa diferença é arcada pelo Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários. O Fundo de Cobertura de Benefícios Extraordinários ele tem uma alíquota. No caso dos servidores do Poder Executivo Federal, essa alíquota é de 21,53%. No caso dos servidores do Poder Legislativo Federal, que também estão no FUNPRESP-ESE, essa alíquota é de 23,71%. No caso dos servidores do Poder Judiciário Federal, do Ministério Público, essa alíquota é de 14,61%. O FUNPRESP-JUDE ele optou por oferecer um plano mais barato, porém com coberturas extraordinárias menores, menos abrangentes que o plano do Poder Executivo. A gente vai entender isso muito bem quando a gente estiver falando dos benefícios. Essa alíquota ela é descontada tanto do montante que você contribui a título de contribuição normal sobre o seu salário de participação, e ele também é descontado do valor do patrocínio, do valor recolhido pelo patrocinador. As duas verbas têm esse desconto do valor devido a título de FCBE. E agora a gente encerra esse vídeo do FCBE.